falaremos sobre corrente elétrica, diferença de potencial e associação de resistores. Com muita ciência e física, começamos o nosso jornal. Não muitos dias atrás, uma nova descoberta para a humanidade, a chamada corrente elétrica, que se explica como um movimento organizado dos elétrons em um metal, por exemplo. Bom, esse material condutor, ligado a polos de um gerador, criam elétrons livres, que se movimentam e geram a corrente elétrica. Cientistas especializados da UFRN descobriram também que existem dois tipos e novas propriedades. O primeiro tipo de corrente elétrica, a corrente elétrica contínua, é a movimentação desses elétrons em um sentido único, embora caótico e lento. E também o segundo tipo, corrente elétrica alternada, onde os movimentos desses elétrons ficam oscilando em torno de uma mesma posição, fazendo com que haja menos perda de energia. E uma grande descoberta para a população em relação a isso é o chamado efeito Joule. Como entrevista exclusiva, teremos aqui hoje conosco a participação do cientista James Prescott Joule, cientista que descobriu o famoso efeito Joule. Nos conte sobre sua experiência e descoberta, James. O meu nome é James Prescott Joule. Eu sou cientista britânico e sempre tive contato com a ciência em minha vida, como um hobby para mim. A descoberta do chamado efeito Joule é minha invenção. Depois de várias tentativas e experiências no meu laboratório, eu observei que a energia gasta em algo pode ser transformada e substituída em calor. Foi aí que nasce o efeito Joule e aqui, em primeira mão, eu nomeio a chamada primeira lei da termodinâmica. Depois de vários dias, eu finalmente observei que o termômetro ligado nesse sistema registrava um aumento de temperatura, uma geração de calor. Funcionava mais ou menos assim. Os pesos conectados, quando soltos de uma certa altura, movimentavam as pás que movimentavam a água. Acredito que as minhas criações vão ter um importante uso para a humanidade agora. E acredito em mim, daqui a alguns meses vamos ter uma chamada revolução industrial. A corrente elétrica também tem uma espécie de fórmula para ser calculada. O que chamam de corrente elétrica seria igual à tensão dividida pela resistência elétrica. Também existe nesse sistema de corrente elétrica uma coisa chamada de diferença de potencial, a DTP, que seria a diferença de potencial trabalho entre dois pontos entre um fio condutor. A corrente elétrica depende da diferença entre esses dois pontos para que o fio condutor seja percorrido por cargas. O nome foi dado não muitos dias atrás pelo físico italiano Alessandro Volta, que não pode mais estar conosco. E há ainda uma maneira de descobrir a corrente elétrica que circula ali por um condutor. Você aí de casa também pode fazer. A intensidade dessa corrente seria igual à carga elétrica dividida pelo intervalo de tempo. Eu até me sinto uma cientista como George Simon, também pesquisador convidado hoje, para falar sobre a lei de Ohm. Meu nome é George Simon Ohm, sou natural da Alemanha e sou físico matemático. Dentre minhas descobertas, observei por meio de fios metálicos com diferentes comprimentos e diâmetros uma relação dentro de um circuito entre corrente, tensão e resistência. Nomeei de lei de Ohm, em homenagem a mim. Essa lei diz que em um condutor com temperatura constante, a razão entre a tensão e dois pontos na corrente seria uma coisa constante. Essa constante seria a resistência elétrica. Todas essas definições e descobertas são usadas em circuitos, até então não muito úteis para a nossa sociedade. Juntando corrente elétrica, diferença de potencial, lei de Ohm, efeito Joule, combinados por um resistor, podem ser aplicadas e usadas em um circuito elétrico. Com o surgimento de tudo isso, foi descoberto que a utilidade dos resistores seria limitar as cargas elétricas de ter um fluxo muito grande, transformando a energia elétrica em energia térmica, lembrando aí do efeito Joule, quando há o aquecimento. Desde a descoberta de sua utilidade, vem sendo produzido em larga escala para os mais variados fins. Como há muitas formas de utilização e vários tipos,
Eles apresentam cores em volta do seu corpo. As duas principais cores representam o valor da resistência. A terceira representa o múltiplo e a última representa o máximo de desvio de uma resistência ideal. Como existem várias maneiras de serem aplicados, existem maneiras diferentes de serem conectados em um circuito. Em série, onde a corrente que os atravessa é igual, pois são ligados em sequência. Para descobrir o valor de sua resistência, devemos somar as resistências individuais. Em paralelo, há uma divisão da corrente elétrica que passa. Para descobrir o valor da sua resistência, temos que somar as resistências e dividi-las pela multiplicação dos valores de suas resistências. Também no mundo da eletricidade e aplicado nos circuitos elétricos, temos a descoberta de Gustav Robert Kirchhoff. Nos apresente sua descoberta, Gustav. Oi, me chamo Gustav, mais conhecido como Kirchhoff, pela minha descoberta em meu laboratório na Rússia, meu país de origem. Bom, formulei o que chamo de lei de nós e lei das malhas. A lei dos nós consiste que a soma da corrente elétrica que chega no nó, dois pontos que se encontram dentro do circuito, devem ser igual à soma da corrente que dali saem. E a lei das malhas determina que em qualquer instante a soma das tensões ao longo da malha é sempre nula. Um pouco mais de ciência e conhecimento para todos os nossos espectadores, trazendo sempre as mais recentes descobertas todos os dias. É com você, Karen. Foi o nosso IF News de hoje, com muita ciência e convidados ilustres, trazendo descobertas em primeira mão para você. Tchau, tchau!